Você já sentiu que esperava de uma pessoa coisas que você esperava e que você viveu em outra relação e que na verdade tinha a ver com outra pessoa e não com aquela de quem você está esperando naquele momento? Hoje vamos falar de um conceito na psicanálise que é bastante caro a essa prática clínica. É a transferência. Vem comigo! Como disse agora há pouco, hoje a gente vai falar da transferência de modo mais geral. E no vídeo da semana que vem eu vou falar da transferência com o terapeuta. Então, como ela acontece na clínica e como que isso é parte importante do tratamento clínico dentro da psicanálise. Então, vamos lá. Como que surgiu essa ideia? Desde os seus primeiros trabalhos, o Freud ele percebeu aí esse fenômeno que ele denominou de transferência, né, como algo importante para o sucesso do tratamento. Então ele foi percebendo que suas pacientes elas tinham expectativas em relação a ele que não tinha nada a ver com aquela relação clínica que eles estavam desenvolvendo, que não tinha a ver com ele como médico, né? Que ele se colocava na época como médico ainda, um médico psicanalista. Não tinha a ver com esse tipo de relação e ele não conseguia entender direito o que era aquilo. E aí ele começou a perceber que, na verdade, aquelas pacientes, né, elas estavam transferindo expectativas, assim ele chamou, né? Elas estavam transferindo coisas que elas tinham com outras relações, ou com o pai, ou com uma pessoa com quem ela se apaixonou, ou com um amigo, enfim. E esse movimento de transferência, sobretudo a transferência amorosa, né, que o Freud pontua bem, né, nesse início aí, ele vai percebendo por esse motivo, né, que não fazia o menor sentido das pacientes, por exemplo, se apaixonarem por ele. Aí ele começa a falar dessa questão da transferência. E o que seria a transferência? Então vamos lá. A transferência ela é entendida como a transposição, né, ou a reedição de um modo de se relacionar. E é um modo de se relacionar com pessoas significativas de antes. Como eu disse, né, pessoas que marcaram aí a história de vida de cada um de nós. Então, nesse movimento, né, que a pessoa faz de transferir essas expectativas, esse modo de relacionar, ela transfere uma série de coisas também, que é as expectativas que ela tem de retorno, de como que a outra pessoa haja com ela também. Quais são as ações que ela espera receber de volta ao agir de determinada maneira. E aí, naquele tempo onde o Freud começou a escrever isso, começou a perceber essas coisas, se deu muita ênfase, até mais os outros psicanalistas do que o próprio Freud, mas se deu muita ênfase nesse lugar, né, que a pessoa ocupava, né, com quem que a pessoa estava ali confundindo o terapeuta, o analista, né, com quem que, no lugar de quem o analista estava sendo colocado. Então ficou aí entendido por muito tempo, até hoje muitos psicanalistas ainda entendem assim o lugar da transferência como esse que coloca uma figura, né, à frente daquela que seja o terapeuta ou qualquer um na vida, porque a gente transfere vida dentro, né? Nós transferimos o tempo todo, não só na análise. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. A questão é que posteriormente, né, e hoje a gente consegue entender isso graças aí ao trabalho que foi sendo desenvolvido pela professora Marlene Guirado. Ela começou a entender que nesse movimento o que se reeditavam eram as relações, antes mesmo de ser a figura da outra pessoa, porque até mesmo no contexto mesmo em que as coisas estão acontecendo, fica difícil imaginar que há uma confusão, né, de tomar uma pessoa pela outra, mas sim a relação, né, e como que ela foi marcando essa coisa da transferência, né? Ela marcou da seguinte maneira, que a transferência é a reedição de relações significativas e não que se coloca no lugar do outro a figura significativa do passado. Então, como que seria isso? Sempre que um contexto atual ele permite, a gente acaba
se colocando como a gente se colocava em outras relações, em outros momentos na nossa história de vida. E a gente acaba esperando nessa relação que a outra pessoa haja, ela repita como foi nas outras anteriores. Então, a relação é que seria reeditada e as posições discursivas também, e não como figura mesmo da outra pessoa. Então, o que isso significa? Significa que não é o pai da outra pessoa que está ali naquele lugar que ela está transferindo, mas um lugar ali de autoridade ou de como ela lida com isso, que era próprio da relação que ela tinha em casa, por exemplo. Vamos então pensar num relacionamento amoroso. Então, às vezes a pessoa está com uma pessoa que ela está conhecendo agora, que ela ainda não está muito afim e que ela gostaria de estar com a pessoa do relacionamento anterior. Então ela vai querer que aquela pessoa seja igual. Neste caso é bem clássico, é aquele primeiro caso que eu estou falando, né? A figura do outro que está ali completamente transposta. Muitas vezes a pessoa até tem consciência disso, né? Mas não é só isso que seria a transferência. A transferência seria também a possibilidade de imaginar sempre um namoro da mesma maneira. Ou seja, que ao começar a se relacionar novamente, a pessoa espere sempre que a outra pessoa haja como ela acredita que é o certo, o natural, o que se deve fazer, né? Neste caso, se reedita ou se transfere um modo de relação. Às vezes a pessoa nem espera exatamente como o outro por ser o outro, né? Ou por ter essa relação muito fina com o outro, mas para ter com o outro anterior, né? O namorado anterior no caso. Mas por ter a imaginação de que namorar é isso e que vem de muito antes até mesmo do último relacionamento dela. Então nós transferimos instituições, nós transferimos esses lugares institucionais e isso reorganiza ou organiza a nossa expectativa diante do outro a cada momento. E aí você me pergunta, mas Ronaldo, tem então como estar livre da transferência? Não, não tem como estar livre. De algum modo, a gente vai estar sempre esperando algo a partir das nossas próprias experiências. E a possibilidade de liberdade não seria estar isento de transferência ou isso não acontece comigo, mas a possibilidade de perceber que muitas vezes nós esperamos coisas de uma relação que não tem a ver com ela, mas tem a ver com coisas que aconteceram anteriormente, tem a ver com uma ideia que nós temos do que é a relação, do que ela deve ser, do que ela não deve ser. Como eu disse a respeito do namoro, muitas pessoas hoje demoram muito até para dizer que estão namorando, né? Foi inventado aí essa dimensão, né, de relação que é o crush, e muita gente fica no crush um bom tempo e já está num relacionamento de exclusividade e não diz que é namoro. Por quê? Porque o namoro é uma instituição. De alguma forma, dizer que está namorando implica em acontecer um monte de coisas que muitas vezes as pessoas perdem a possibilidade de escolher, de construir, né? Porque já vem pronto, já vem com a palavra namoro, né? Estamos namorando, toda uma série de obrigações, uma série de expectativas naquela relação. E então, se nós sabemos disso, nós podemos, por exemplo, falar, não, nós estamos namorando, mas nosso namoro é dessa e dessa forma. Nós temos essas regras, os nossos combinados são outros, não precisa ser necessariamente aqueles que se pensou como namoro até então, né? É possível se construir formas de se relacionar a cada movimento, a cada momento da vida. Não precisa se aprisionar a essas instituições, né? A esse imaginário do que é o certo e o que não é dentro de cada relação. E é assim que se pode ser livre.
E é assim que pode se escolher o que se quer manter e o que se quer mudar, o que se pode manter e o que se pode mudar. E tudo isso acontece em meio a negociações com o outro, né? Negociações consigo mesmo e negociações com o outro. O campo das relações é um campo de negociações e não só de transferência. Mas no momento em que se percebe que há esse movimento de que se quer algo que se tinha antes, não necessariamente a pessoa que se tinha antes, mas um modo de relação que se tinha antes, pode se negociar, pode se tratar de uma outra forma e assim caminhar em direção a relações mais livres, né, que possam ser aí diferentes, criativas, inovadoras. Inovadoras não, novas. E por hoje é isso. Se você deseja conhecer mais de você e construir relações que sejam novas e que não sejam apenas a reprodução do que se está e do que se vem sendo desde muito tempo atrás, liga aqui, agenda uma consulta para continuar participando e recebendo os vídeos da nossa Conversa Psi. Se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.